Seja você bem-vindo ao Você e o Podcast. Meu nome é Maico. Hoje só eu estou aqui, mas hoje o nosso podcast vai ser num formato diferente. Minha esposa passou por uma cirurgia no dente, então ela está com o rosto hoje um pouquinho mais inchado, não podendo falar direito. No próximo podcast ela estará de novo conosco. Hoje eu vou falar sobre um tema fundamental para você, esposa, e também para você, marido. Como ajudar o seu marido a vencer o vício da pornografia, ou como você, marido, pode sair desse vício. A pornografia hoje, gente, ela tem sido um dos maiores destruidores de casamentos, principalmente na área da sexualidade, da autoestima e também em questões fisiológicas. Olha só, pessoas viciadas em pornografia, elas acabam tendo vários prejuízos dentro do seu corpo. Por exemplo, o homem, algumas das consequências do uso da pornografia. Ejaculação precoce, ou seja, um homem que não consegue manter uma ereção, ou uma ejaculação retardada, significa que ele não consegue chegar lá, faz a esposa sofrer em toda parte do ato e da intimidade sexual, faz com que tanto o homem, agora a mulher, tenham altos índices de ansiedade e também depressão, ou seja, o consumo e o uso da pornografia leva você ao quê? A ansiedade. Por quê? A pessoa que consome pornografia, consome pornografia, ela libera doses de dopamina no seu corpo. Dopamina é uma substância que o nosso corpo gosta porque ele dá uma sensação de prazer, ou seja, uma hiperinflação de prazer, mas ao mesmo tempo que ela sente aquele prazer, lá depois de alguns minutos a sensação vem de novo de tristeza ou de vazio. E a pornografia, ela faz o quê? Ela libera doses de dopamina ruim no seu corpo. Existem pesquisas que comprovam que usar pornografia é equivalente a usar drogas como heroína, cocaína. A única diferença é de que na heroína e cocaína você precisa pagar e fica visível que você é um usuário de droga. Na pornografia talvez não é em primeira mão visível, mas existem sinais de que você pode perceber que alguém está viciado no uso da pornografia. Então, uma outra consequência do que eu falei aqui faz a pessoa se tornar dependente daquilo lá para ter alguma espécie de prazer sexual. Talvez você está em casa hoje e você, mulher, está dizendo: o meu marido, ele não me procura mais. Ou você, marido, está em casa e sente que você não tem mais desejo natural pela tua esposa, uma procura natural pela sua esposa. Isso está exclusivamente relacionado de que a sua energia sexual, a sua vontade, desejo e libido, ela está indo para uma área que não deveria estar indo. Está indo para uma segunda área e não para a área que deveria estar indo, casamento. Tem um autor que eu gosto muito, ele se chama Napoleão Hill. E o Napoleão Hill, ele fala sobre dinheiro, sobre mentalidade, sobre riqueza, e ele fala que pessoas prósperas, e aqui financeiramente prósperas, são aquelas que sabem gerenciar o seu desejo sexual. Ou seja, levam o seu desejo sexual para o lugar certo, que é o quê? O sexo no casamento, e não o sexo fora do casamento. Pornografia é uma forma de sexo virtual, mas que te distancia daquilo que você precisa fazer. Então vamos lá, você quer ficar mais rico, você quer ganhar mais dinheiro, você quer ser um empresário, um profissional mais bem sucedido, canalize a sua energia sexual para o casamento com uma mulher só, falando de você, homem. Agora, a pornografia, ela também traz consequências sobre a vida da mulher. Cada vez mais mulheres, elas têm consumido pornografia, o que os dados e estatísticas mostram. Normalmente o homem há uns 30% a mais do que a mulher. Também está relacionado de que o homem, ele tem muito mais testosterona dentro de si do que a mulher. Mas as mulheres também têm feito isso por dois motivos. Um dos motivos são os próprios maridos, os próprios companheiros que levam elas a isso. Então, o companheiro muitas vezes está lá viciado em pornografia e ele leva a sua mulher, a sua esposa, também a consumir isso, e muitas vezes o relacionamento sexual do casal, ele está aliado ao uso da pornografia. O que eu quero te mostrar com isso?
Eu quero mostrar que, nesse sentido, que isso traz para o mundo feminino, traz comparação, traz exigência, traz uma cobrança desnecessária, traz uma expectativa irreal do que é o relacionamento sexual e o que faz, então, com o casal. O casal ele vai ficando mais distante, mais frio, o casal vai achando que o corpo um do outro não é mais suficiente para o prazer sexual, mas você precisa de uma imagem externa ou às vezes até de um terceiro. Gente, batendo casais, eu já atendi e já ouvi de várias situações onde o marido dizia assim, eu estava viciado em pornografia e eu achava excitante ver a minha esposa dormindo com outro homem, e eu queria ver isso. Então ele convencia a esposa a dormir com outro homem, ele via essa situação, e agora essa esposa ela se apaixona por esse outro homem. E ela não gosta mais do marido, ganha e cria uma repulsa sobre a vida do seu marido porque ele levou ela a isso. Então traz esse esfriamento, traz experiências que acabam prejudicando a unidade do casal, a unanimidade do casal, e traz uma série de consequências emocionais, como eu já falei aqui. E também traz consequências espirituais. Então, se você não me conhece, eu sou cristão, eu entendo que sexo só tem duas formas de se fazer ele: dentro de um casamento e fora de um casamento. Dentro de um casamento é a forma que agrada a Deus. Fora do casamento é a forma que destrói você. Então, aquilo que não agrada a Deus destrói você. Existe um mandamento bíblico, que é o 6º mandamento, onde Deus dá ao povo escolhido, ao povo de Israel, o mandamento de não adulterar. E não adulterar significa que existem essas duas formas de relacionamento sexual do casal, dentro do casamento e fora. E todas as formas, inclusive formas virtuais, são formas destruidoras. Gente, eu falei aqui vários prejuízos, estou só falando aqui um pouco das consequências, porque eu quero entrar nas soluções, tá? Deixa eu mostrar para você aqui, eu tenho esse livro da minha autoria, se chama Geração Pornô, uma Jornada à Liberdade. É como você pode vencer o vício da pornografia na sua vida, ou você pode ajudar o teu marido a vencer isso na vida dele. Então, antes de entrar aqui nos princípios, vou contar ainda a minha história, princípios para você ajudar o seu marido, você vencer o vício da pornografia. Mas esse livro aqui, ele vai estar linkado aqui embaixo no link da bio. Você pode clicar ele, adquirir ele em formato e-book, você recebe ele na hora, você recebe um PDF, onde você vai poder ler ele dessa forma aqui. Deixa eu ver quantas páginas são aqui, são 150 páginas praticamente de livro. E se você precisa dele em formato físico, também vai ter um link aqui embaixo onde nós vamos mandar ele por correio para você. Se você quer concorrer a esse livro, eu vou te pedir que aqui nesses comentários você escreva "eu quero", tá? E uma semana depois que esse podcast for lançado, nós vamos olhar todas as plataformas, o YouTube, Spotify, onde o nosso podcast ele aparece, e nós vamos sortear um desses livros e você pode levar ele para casa. Então deixa o teu comentário aqui embaixo, um comentário de "eu quero", vamos estar enviando e postando para você se você for sorteado. Se você quiser adquirir ele, já clica no link da bio e lá você pode estar comprando ele. Gente, por que eu escrevi esse livro? Porque pornografia me acompanhou e acompanhou o nosso casamento e quase arruinou o nosso casamento, quase destruiu o meu casamento com a Suzy. Então foi um tema que eu precisei trabalhar na minha vida. O que eu condensei aqui nesse livro é um pouco da minha história, princípios, um pouco do que eu falei agora até esse momento dessas consequências, porque eu entendi que escrever esse livro fazia parte do meu processo de cura, do meu processo de restauração pessoal. Talvez você, marido, está dizendo aqui, mas Michael, eu consumo pornografia porque a minha esposa não me procura, porque nós temos muito pouca frequência sexual dentro de casa. Cara, você é homem. Quem é responsável de gerenciar a tua própria sexualidade? Quem é responsável de gerenciar a tua própria sexualidade?
É a tua mulher ou você? E se a tua esposa não te procura e o teu desejo ele está indo para uma terceira via, para um outro lugar, significa que você está precisando gerenciar isso. Enquanto que o teu desejo ele vai para um terceiro lugar, que não é o casamento, tua esposa também ela não vai te procurar, ela não vai ter desejo, ela não vai ter atração, ela não vai ter vontade de dormir com você. Então você precisa urgentemente trabalhar esse tema na tua vida, na tua história. Você está disposto? Então vamos lá. Pornografia ela entrou na minha vida com 13 anos de idade. Numa época onde não existia celular, não existia computador, mas eu estava num ônibus da escola, voltando da escola para casa, onde rapazes mais velhos, meninos mais velhos, eles me mostraram uma revista pornográfica. E ali foi meu primeiro contato. Na época foi um pequeno choque para mim, eu não entendi o que estava acontecendo, eu não entendi o que era aquilo tudo. E nesse sentido foi o meu primeiro contato. Depois eu tinha outros amigos que também consumiam isso e tinham irmãos mais velhos. Esses irmãos mais velhos eles compravam revistas pornográficas, davam para os irmãos mais velhos, esses irmãos mais velhos traziam para o ciclo de amigos onde eu fazia parte, e ali a gente via, consumia de certa forma. Ficando um pouquinho mais avançado, lá pelos meus 15 anos, entrou o computador dentro de casa, e com o computador entrou o acesso à internet. E lá, a partir do acesso à internet, eu comecei a ver conteúdo digital. Então, muitas vezes era madrugadas adentro, eram horas a fio. Um vício que começou esporádico, se tornou um vício diário. Chegou numa determinada idade, ali pelos meus 15 anos, eu entendi quem era Jesus na minha vida. E eu entreguei a minha vida a Jesus. E esse vício, ele foi amenizado, mas ele nunca tinha desaparecido de fato. Então ele amenizou. O consumo ele não era mais regular como era antes disso. Eu entendi que eu entreguei isso a Jesus, de que eu queria cura na minha vida sobre a área da pornografia, mas sempre tinham lacunas que apareciam, gatilhos que apareciam onde eu precisei trabalhar isso na minha vida. E aqui eu vou trazer 7 pontos como eu trabalhei isso na minha vida para você também trabalhar na sua, ou você ajudar o seu marido nessa jornada, ok? Vou até abrir o livro aqui para extrair os princípios dele. Então você pode ler o livro e também depois extrair eles. Eu chamo de 7 golpes, 7 formas de você atacar a pornografia na tua vida e destruir eles. Passos para você vencer de uma forma prática, tá? Então o primeiro golpe que você precisa dar é você reconhecer o problema. O que é reconhecer o problema? É possível mudar algo se você não assume que existe isso? E também vou falar de você, esposa. Talvez você, esposa, você sabe que teu marido consome. Talvez vocês tenham algum problema dentro da área sexual. Você diz, é melhor ele procurar ali, eu também não preciso me esforçar. E segue o jogo. Temos filhos pequenos, a minha cabeça está preocupada com outros temas, outros assuntos. Então eu vou levar minha vida assim. Quero te perguntar, você se contenta com uma vida medíocre? Você se contenta com uma vida medíocre? Você se contenta com uma sexualidade medíocre, com um casamento medíocre? E medíocre significa mediano, abaixo da média, algo ruim. Então, primeiro, esposa, se você percebe que existe esse problema na vida do teu marido, não jogue ele debaixo do tapete. Você não vai estar ajudando o seu marido a sair disso. Mas confronte ele. Coloque ele diante da situação. Pornografia também é adultério. E no campo espiritual, ele está abrindo o adultério real. O adultério digital abre o campo para o adultério real. E para coisas muito piores do que adultério. Tá? Muitos dos abusadores que hoje existem, eles são viciados em pornografia. Então eu quero só falar para você, confronte o problema, esposo. Coloque o seu marido contra a parede
Ele precisa entender que é um problema para vocês, para você e para ele, para os filhos de vocês, para as futuras gerações, para a vida espiritual. Ou seja, é um problema muito maior do que você talvez diga ou imagina que é. Então, confrontar o problema é o primeiro ponto. Para você, marido, é assumir o problema. Você precisa ser macho e dizer: eu tenho um problema com pornografia. E aqui, eu diria que 20% dos homens assumem que tem esse problema, ou já tiveram esse problema. E por isso eu falo abertamente aqui que eu já tive esse problema. Mas 80% dos homens mentem. Eles fazem de conta que não é com eles. O homem, por natureza, ele é visual. Ele é estimulado por aquilo que ele vê. Então a pornografia, ela trabalha com essa parte do cérebro masculino que mais é estimulada, a parte visual, que mexe com o sensorial dele. Então, homem, para de mentir. Marido, para de fazer de conta, mas assuma o problema. Mas como assim, Michael? Assumir o problema, eu preciso contar para minha esposa? Sim, você precisa contar para ela. Agora, você não precisa contar para ela toda vez que você cai. Mas você primeiro precisa assumir: eu tenho um problema com isso. E não só assumir, dizer que você está disposto a trabalhar sobre isso. Gente, eu vou falar sobre 7 passos aqui, 7 golpes para você atacar isso na tua vida. E esse é o primeiro golpe. Não fazer de conta que o problema não existe, é assumi-lo. O segundo passo, o segundo golpe, é você se cercar de novas pessoas. O que é se cercar de novas pessoas? Eu trouxe um exemplo da minha infância, da adolescência, na verdade, onde eu conheci o mundo da pornografia por meio de amigos. Eu creio que talvez hoje muitos adolescentes e até crianças que conheçam isso, aliás, a média de idade hoje de uma criança que não tem regulação daquilo que ela consome na internet é 8 anos de idade para ela ter acesso a um primeiro conteúdo pornográfico, para você ter uma ideia. 50% do conteúdo que hoje circula na internet é de cunho pornográfico, no mercado negro, certo? Então, o problema é muito mais grave do que você imagina se você olhar dados, estatísticas, acessos. Mas, via de regra, a pessoa, ou ela faz isso como um pecado secreto, certo? Ou ela entra nisso por meio do seu ecossistema, dos seus amigos. Então, tem homem que fica e não sai do mundo da pornografia porque ele está lá em grupo de WhatsApp. Em grupo de WhatsApp onde amigo fica mandando imagem pornográfica, fica mandando vídeo pornográfico, fica achando que isso é ser macho, que isso é ser homem, que isso é ser masculino. Isso não é ser macho, isso não é ser homem, isso é ser vulgar, isso é ser promíscuo. Fala aí comigo, homem, isso é ser promíscuo, é ser promíscuo. Então, o que você, marido, precisa fazer, e você, esposa, pode ser sábio aqui e ajudar ele a viver isso, é fazer com que ele tenha bons amigos. E você, homem, conscientemente sair de tudo que é grupo de WhatsApp, deixar pessoas de lado que acabam te arruinando e te levando a um mau caminho. Eu quero ler para você uma passagem da Bíblia. E essa passagem da Bíblia, ela traz essa lógica, que é o Salmo capítulo 1. O Salmo capítulo 1, ele fala que: como é feliz aquele que não senta na roda dos escarnecedores, não escuta o conselho deles e nem imita a conduta dessas pessoas, mas ele é alicerçado na lei do Senhor. Qual que é a lógica do Salmo 1? Ele está te convidando a você sair de um ecossistema, certo? Destruidor. Ecossistema é o grupo de pessoas que te convive, a você ir para o ecossistema de Deus, a você sair de um ecossistema que te faz mal, a você entrar num ecossistema que te faz bem. Então eu quero te convidar a isso, a você mudar. Saia de grupo de WhatsApp, deixe pessoas para trás. Ah, mas Michael era meu amigo de infância. Cara, se teu amigo de infância te faz pecar, se teu amigo de infância te faz ficar longe da tua esposa, da tua família e viver os valores reais que você quer viver, elimina.
Porque ele não é amigo, ele é um inimigo camuflado de amigo. É um lobo em pele de ovelha. Então esse era o segundo passo, e nós vamos agora para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? Não se coloque em situações de tentação. O que é não se colocar em situações de tentação? E é você, esposa, também entender que você pode contribuir nisso. Olha só. Se para ti um gatilho para você entrar na pornografia é você usar o celular no banheiro, usar o celular no quarto, usar o celular na cama, usar o celular quando ninguém vai estar vendo, pega o teu celular e deixa o teu celular no lugar fixo. O que é deixar no lugar fixo? É você deixar ele num lugar onde ninguém vai te interromper. É deixar num lugar onde os outros vão te ver. Duvido que você vai usar pornografia num lugar onde os outros estão te vendo. Então é você usar ele num lugar público. Se o gatilho para você é ir numa academia, é ir numa praia, então você para de ir numa academia e numa praia. Ou procura uma academia onde você vai ser treinado por um personal só e não tem outras pessoas, uma coisa mais premium. Maico, mas é muito caro. É a minha pergunta, o que você escolhe? Qual é o caminho que você quer ser? Qual é o caminho que você quer seguir? Então não se colocar em tentação é você colocar as proteções necessárias. Se você sabe que em determinada situação você é fraco, é ali que você se protege. Maico, para mim um gatilho é quando eu estou com medo, quando eu estou triste, quando eu estou estressado. Então é saber o que você vai fazer quando você está com medo, quando você está triste, quando você está estressado. Ok? Esposa, provavelmente você é sábia o suficiente para perceber quais são os gatilhos do teu marido, tá? Protegê-lo nesse sentido. O problema é o Instagram te leva a isso, deleta ele deleta ele do teu celular. O problema é o TikTok, deleta ele lá. Cara, seja intencional, tire aquilo que vai estimular o teu campo visual. Tem uma frase do Martim Lutero que eu gosto muito, ele diz assim: eu não posso impedir com que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir com que ele faça um ninho sobre ela. Então tem circunstâncias que você não pode impedir, mas tudo aquilo que depende de você para que aquilo cresça dentro de você, você vai agir e vai fazer algo concreto. Quarto passo, gente, quarto golpe, é perceber gatilhos emocionais. O que são os gatilhos emocionais? Geralmente alguém consome pornografia porque ele está sentindo alguma coisa e ele procura preencher um vazio para liberar aquelas doses de dopamina que eu falei aqui no começo da gravação. O que é o gatilho emocional? É se sentir muito sozinho, é se sentir muito triste, muito ansioso, muito estressado. Então existe uma série de gatilhos emocionais que podem estar acontecendo com você que te levam a isso. Você já se perguntou qual é o gatilho emocional? Eu brigo com minha esposa, eu consumo pornografia. Então é um gatilho, a rejeição. Ok? Então você precisa saber o que acontece. Porque quando acontecer de novo, você vai intervir de uma forma diferente. Porque a tua forma de intervir é cair no vício. A próxima vez, a tua forma de intervir vai ser correr. A tua próxima vez, a forma de intervir vai ser conversar com a tua esposa. Vai ser procurar-se de um bom amigo, de um conselheiro, de alguém que possa te auxiliar dentro disso. Quinto, satisfaça as suas necessidades existenciais, não as sexuais. As existenciais, o que é isso? Você está vivendo com tesão? A tua vida, ela tem significado? A tua vida, ela tem um real sentido? Porque você está procurando satisfação, talvez, no lugar errado. Você está procurando felicidade no lugar errado. Então você precisa colocar dentro da sua vida coisas que te fazem bem. Normalmente nas pessoas que eu atendo eu pergunto para elas o que você tem feito que te dá autoestima, alegria, prazer na vida. E as pessoas dizem, eu só trabalho, eu só vivo para os outros, eu só vivo para o meu cônjuge, eu só vivo para o que os outros querem. Você precisa fazer algo para você também.
E não é no sentido egoísta da coisa, é no sentido de autocuidado. Então, você tem tido atividades de prazer? Vou dizer as minhas atividades de prazer, o que me faz muito bem. Jogar futebol uma vez na semana, ir para a academia, conversar com a Suzy à mesa depois de uma refeição, correr de manhã quando eu acordo, jogar futebol com os meus filhos, ir dormir cedo e acordar cedo. São coisas que fazem muito bem. Ter a minha rotina gerenciada me dá prazer. Eu vivo com prazer quando eu organizo a minha vida dessa forma. Você tem feito coisas, atividades que te dão prazer? 6º passo, gente, vamos lá. Apague o seu histórico. E o que eu quero dizer com isso aqui? O cara, ou a pessoa que consome pornografia, ela normalmente vai na janela anônima, ela apaga o histórico daquilo que ela consumiu, ela coloca a senha no celular. Eu quero dizer para você entregar isso nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. A Bíblia fala que todo aquele que confessa os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. 1 João 4,19 ou 2,19. Está em 1 João, gente. E o que eu quero te mostrar é confessando, é pedindo perdão a Deus. Ele restaura. Ele restaura a tua honra. Ele realmente apaga o teu histórico. Ele realmente te perdoa. Então, confesse a Deus. Tenha um confessor com você, ou seja, tenha um mentor, tenha um conselheiro, tenha alguém que te escute e te oriente dentro disso, tá? Deus, Ele pode fazer tudo novo. E falando do casamento de vocês, se o casamento de vocês está sendo destruído por causa do consumo de pornografia, Ele pode também fazer tudo novo no casamento de vocês. O perdão de Deus, Ele restaura a pessoa que errou, Ele restaura a outra pessoa que está ferida, Ele restaura o casamento. Gente, o último passo aqui, para você lutar contra a pornografia, é você, dentro de você, reafirmar o novo. O que é reafirmar o novo? A pessoa que consome pornografia, ela trabalha, e aqui falando um pouco de neurociência, com aquela coisa, não posso, eu estou com culpa, não posso cair, não posso errar, e fica se martirizando. Você que está aí agora, me assistindo, eu quero te pedir agora, não pense em uma Brasília amarela. De forma nenhuma, pense em uma Brasília amarela. Não pense em uma Brasília amarela. Para quem de vocês apareceu a Brasília amarela no seu cérebro? Se apareceu, escreva aqui nos comentários, apareceu a Brasília amarela para mim. Porque o nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Tanto com não como sim, ele faz uma neuroassociação e vai para aquele caminho, ele faz uma sinapse neural. Então, em vez de você, marido, falar não posso, ou você, esposa, eu falei lá no passo 1 de confrontar, mas no passo 7 aqui eu não estou falando de você colocar mais culpa. Então, se você, esposa, fica o tempo todo perguntando, e aí, como é que tá? Você caiu? Fica confrontando no sentido negativo, você leva ele a pensar na Brasília amarela. Então, você precisa achar substitutos. Em vez de falar não posso cair, reafirme o novo dentro de você e dizer, eu sou forte o suficiente para gerenciar os meus sentimentos e impulsos sexuais. Eu sou macho. Eu sou um homem de verdade. A minha sexualidade, ela é voltada à minha esposa. Isso são frases, exemplos de frases que você pode construir para que você reafirme o novo dentro de você. Criar novos caminhos. Não ficar em cima do velho, daquele padrão velho. É não se amoldar a uma forma antiga de pensar, mas ter uma nova forma de pensar. Gente, esses aqui foram, tá? Os 7 passos, os 7 golpes. E eu creio que só eles já vão te dar um direcionamento. Gente, esse podcast aqui é quase que uma mini masterclass para você vencer esse assunto na tua vida. Agora, se você entende, Maico, eu preciso ser acompanhado. Ou vocês como casal entendem, Michael, a gente precisa trabalhar a área da sexualidade no nosso casamento. Eu tenho uma mentoria de casais, essa mentoria ela se chama A Última Chance, onde eu trabalho tudo isso a partir de uma perspectiva do desenvolvimento pessoal.
Vou trabalhar a inteligência emocional para você vencer o vício da pornografia na tua vida, porque foi isso que ajudou na minha também. Eu sempre achava que só preciso orar e está tudo resolvido. Gente, não é só orar e está tudo resolvido. Deus quer que você faça a tua parte. E para fazer a tua parte, você precisa ter as técnicas e as ferramentas necessárias. Você precisa reprogramar a tua mente. E não acontece automático assim, Deus tocou, tirou. Não, Ele quer que você faça a tua parte. Como funciona a minha mentoria? Eu tenho aulas coletivas com todos os casais que eu mentoro, as pessoas que fazem parte, e tenho o meu acompanhamento individual com você, marido, esposa e casal. Então, clica aqui também no link da bio, lá vai estar uma explicação de como funciona essa mentoria, e você pode agendar uma primeira sessão experimental. Essa sessão experimental é para você viver uma sessão sem entrar diretamente no processo todo. Então ela tem uma taxa de interesse, tem um valor bem em conta para você viver 60, 70 minutos ali, uma sessão comigo. E depois você pode ainda decidir se você entra ou quer avançar na mentoria ou não. Então, faça isso, no sentido de ter alguém de fora olhando para dentro da sua relação. Ter alguém que pode te mentorear. Ter alguém que pode te direcionar e alguém que venceu essa dor no seu casamento. Gente, eu não estou falando de boca para fora. Era uma dor do nosso casamento, que nós vencemos e superamos. E eu creio que qualquer homem e qualquer casal pode vencer e superar isso na sua vida. E quando você vencer e superar, eu quero que você imagine. Feche os teus olhos agora se você está aqui junto. Imagina a tua vida daqui a 1 ano. Sem pornografia, mas com plenitude na área da sexualidade. Imagine tudo que vai abrir na sua vida de portas. Eu tenho certeza que você não perdendo tempo, e vocês como casal perdendo tempo com a parte sexual, vocês vão avançar primeiro no relacionamento de casal, no relacionamento sexual, que vai ser a consequência direta, mas vão abrir portas financeiras, vão abrir portas emocionais, talvez vocês vão até engravidar. Vocês vão viver realmente algo novo. Porque a energia que você, marido, gastava para usar pornografia, e vocês, casal, usavam para brigar sobre isso, ela vai ser usada para construir e não para destruir. E é isso que eu desejo sobre você. João 10:10 diz que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E esse é o plano dele para a nossa sexualidade, que não dê certo. Mas que o plano de Jesus é a vida plena e abundante, que a tua sexualidade ela também possa ser plena e abundante. Até mais.